Em situações bem diferentes na tabela, Santos e São Paulo se encararam nesse domingo pelo Brasileirão Sub-20 e o São Paulo goleou por 5-1 e manteve o Peixe na lanterna da competição. Destaque para Galeano com 3 gols. Quem abriu o placar foi Antônio Falcão em cobrança de falta. Galeano apareceu logo em seguida para ampliar e mais tarde, ainda na primeira etapa, o paraguaio fez um golaço encobrindo o goleiro com categoria de primeira. No segundo tempo, Galeano fez o terceiro dele e o quarto da equipe. O Santos fez o gol de honra com o Clenilson, mas aos 40 minutos do segundo tempo, Vitor Hugo fez mais um golaço para o São Paulo e fechou a conta. Com a vitória, o São Paulo chega aos 21 pontos na 8ª colocação. Na próxima rodada, o compromisso será em casa. Na quarta-feira, o São Paulo recebe a Chapecoense em Cotia. Neste domingo, o São Paulo recebeu o Vasco no Morumbi e ficou no empate por 1-1 em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O resultado impediu que o time comandado por Diniz se aproximasse de Atlético Mineiro e Flamengo, que divide a liderança da competição. O Vasco abriu o placar com Cano, porém o São Paulo deixou tudo igual com Luciano. Com o empate, o São Paulo foi aos 37 pontos na 3ª colocação. Agora, na próxima quinta-feira, o time fará o jogo atrasado contra o Ceará no Castelão. O técnico Diniz disse em entrevista coletiva após o empate com o Vasco nesse domingo pelo Brasileirão que o São Paulo poderia ter apresentado o melhor futebol no Morumbi. A gente, quando perde a chance, perde 2 pontos e não ganha 1. Tem que lamentar porque é um jogo que tinha de fazer de tudo o impossível para ganhar. Acho que poderíamos jogar melhor hoje, afirmou o técnico. No entanto, Diniz fez questão de ressaltar a dificuldade de jogar contra o Vasco, equipe que briga contra o rebaixamento e que, segundo o treinador são paulino, adotou uma tática com a linha de defesa baixa. A frustração é grande porque jogamos na nossa casa, vivemos um bom momento e tínhamos a chance de ganhar o jogo. Vale ressaltar que o Vasco é um time que é difícil de jogar contra. Criar a situação do jeito que nos marcou aqui hoje, como foi contra o Goiás aqui e o Coritiba em Coritiba, como semana passada com o Flamengo teve dificuldades contra o Atlético Goianiense. As chances que a gente teve não teve a mesma efetividade de outros jogos. Tivemos chances claras que poderíamos definir o jogo, mas a frustração acontece porque o time está lutando para chegar em primeiro e levantar o campeonato. Finalizou. Nesse domingo, o São Paulo tropeçou ao empatar com o Vasco no Morumbi e perdeu a chance de se aproximar dos líderes do Brasileirão. Ao todo, o único gol do São Paulo na partida, Luciano, não esconde a decepção com o resultado em casa e lamentou a falta de brilho da equipe do Morumbi. Acho que a gente não estava em uma tarde inspirada. O Vasco veio para marcar e foi bem nisso. Conseguiu o gol e se manteve nos contra-ataques. A gente empatou e no segundo tempo lutou. Estou bastante triste pelo empate de hoje. Se a gente ganhasse, brigaria lá em cima novamente pela liderança. Finalizou.